Bom dia, meninos. Vamos lá enfrentar o estudo do verbo. Verbo junto com pronome, junto com substantivo, classe de palavras variável, né? Que demarca diversos aspectos linguísticos. E nós vamos trabalhar, pelo menos agora, dois aspectos e uma observação que envolve as formas nominais. No aspecto tempo, gente, o verbo demarca, traz presente em que há uma coincidência com o momento da fala. Então, ó, pega esse exemplo aqui que eu coloquei. Os amigos solicitam um novo documento de viagem. Vamos colocar um ponto final aqui, né? Que ficou faltando para a gente poder encerrar a nossa afirmativa. Solicitar, o verbo está no presente, informando que essa demanda, que essa ação, né, está acontecendo no momento que essa mesma fala está sendo enunciada. Em compensação, eu posso, né, utilizar a fala trabalhada pelo verbo no passado, no pretérito, né? Então, eu vou remeter a ideia para o passado. Vamos lá, gente, lembrando o nosso triângulo do verbo, né, significativo. Os amigos solicitaram um novo documento. Ou seja, né, o nosso verbo que está aqui, marcando a ideia de pretérito, de passado, de algo que já foi, solicitaram, já não acontece mais. E o futuro, que remete para algo que irá acontecer. Os amigos solicitarão, né, o futuro, um novo documento de viagem. Na hora da escrita, gente, normalmente você usa o presente e o pretérito. Quando você faz o contraste, quando você está, né, argumentando, colocando seu argumento em pauta dentro do seu texto. O futuro, né, a gente às vezes pede para o aluno evitar usar o futuro, principalmente na proposta de intervenção, principalmente na conclusão, né, porque dá uma ideia de algo que poderá acontecer. Então, é necessário, às vezes, que você retome o presente para dar mais verossimilhança, para dar mais certeza dentro daquilo que você vai colocar na conclusão do seu texto. Isso comentando o aspecto tempo. Passemos para o aspecto modo. O que o modo vai dizer? O modo vai trazer a ideia intrínseca do verbo. Então, se o verbo está no modo indicativo, ele vai traduzir certeza. Ele vai indicar certeza. O professor dedicou, pode ser no presente, no pretérito ou no futuro, mas ele vai traduzir certeza. Dedicou um texto aos alunos. O verbo dedicar, né, traduzindo essa certeza. É legal quando a gente confronta o indicativo com o subjuntivo. Porque aí você tem, né, o confronto, o contraste. Se o indicativo traduz certeza, o subjuntivo vai indicar possibilidade, dúvida, suposição. E aí, olha para cá, gente. Você normalmente vai ter o subjuntivo. Vou acrescentar isso daqui, tá? Dentro do período composto. Vou abrir um vermelhinho aqui para vocês. Dentro do período composto. Que é uma combinação de aspectos. Quando você, por exemplo, precisa usar o modo subjuntivo, você vai ter que lançar mão do modo indicativo. Então, você vai ter um verbo no indicativo, como está aqui. Daqui a pouquinho nós vamos ler o exemplo. E o outro verbo está aqui, ó, no modo subjuntivo. Então, subjuntivo sempre tem que ter a combinação, por isso que eu falei que era legal a gente confrontar, com o indicativo. Embora o professor dedicasse um texto aos alunos, eles, alunos, óbvio, não ficaram satisfeitos. Então, você tem a combinação subjuntivo, suposição, possibilidade e o indicativo fechando aqui.
tá? Voltando um pouquinho, o modo imperativo, que é o modo da ordem, do pedido e da súplica. Como é que eu vou diferenciar esses três aspectos? Ordem, simplesmente, né, direto e cobrando alguma coisa. O pedido é usado também com o aspecto da ordem, só que você usa modalizadores, por favor, peço, né? E aí você tem uma modalização dessa ordem. E a súplica é a hipérbole, é o exagero, quando normalmente você está num texto de desespero ou coisa parecida. Aí, aqui, né, nós optamos por colocar o verbo dedicar no imperativo, fazendo uma espécie de pedido ou, entre aspas, de ordem ao professor. Dedique um texto aos alunos, tá? Você poderia, por exemplo, ainda completar aqui, dedique um texto aos seus alunos ou a seus alunos, combinando essa ideia da terceira pessoa com o pronome, né, que vai acompanhar o substantivo alunos. Fechamos o aspecto modo, a ideia que o verbo traduz, né? Trabalhamos com o aspecto tempo, que são as variações possíveis dentro da estrutura da oração. Aí eu queria fazer uma observação sobre uma outra, né, ideia que o verbo pode traduzir. O verbo é tão versátil que ele pode traduzir algo que é próprio do nome. E para isso a gente vai precisar de trabalhar com as formas nominais. Elas, como o próprio nome está dizendo, funcionam como parte de alguma locução, porque ela vai fazer parte da locução, e trazem semelhanças em relação ao substantivo, ao adjetivo e ao advérbio. E cada forma nominal vai ter uma exclusividade com um nome de natureza substantiva, de natureza adjetiva ou de natureza adverbial. O infinitivo, por exemplo, vamos lá, vamos demarcar ainda mais o infinitivo. Ele se comporta como um substantivo nas orações reduzidas, não esquece isso. A oração que vai ter, né, o infinitivo funcionando como substantivo, ela está reduzida. O que significa uma oração reduzida? Puxa uma setinha aí para mim, é aquela oração sem conjunção. Aquela que não tem conjunção. Isso vai valer, gente, para qualquer forma reduzida, seja reduzida de infinitivo, de gerúndio ou de particípio, tá? É aquela forma verbal sem a conjunção. Então vamos lá. E compõe locuções verbais. Vou te dar o exemplo de para cada uma. Ele saiu para buscar, olha aqui, ó. O seu verbo está na forma reduzida e marcando uma espécie de modelo relacionado com o substantivo. Tá? Saiu para buscar, saiu para, né, o procurar do documento ou a procura do documento. Você percebe que no fundo você tem um substantivo. Agora, para a gente poder trabalhar a locução, porque, ó, não se esqueça, eu falei que ela se comporta como uma oração reduzida e também ajuda a compor a locução. Então, foi cobrar. Você tem locução porque você tem verbo auxiliar. Nós já vimos isso, gente. Quando a gente estudou as classes de palavras, eu mostrei isso para vocês. E o cobrar, que é o verbo principal. Então, sempre que você formar uma locução, você vai ter que compor por dois, né, tipos de verbo. O verbo auxiliar e o verbo principal. E o verbo principal vai estar, né, no infinitivo. Uma das possibilidades de locução. Segunda forma nominal é o gerúndio. O gerúndio vai se comportar, né, como se fosse um advérbio.
como se ele, né, representasse um advérbio. Então, ó, grifa aqui, ó, infinitivo, substantivo. O gerúndio, o advérbio, nas orações reduzidas, vamos lá, grifando comigo, e também compõe locuções. Exemplo, gente, ó, caminhando pela rua. O meu verbo na forma reduzida poderia traduzir quando caminhava pela rua. Marcando o quê, gente? Ideia de tempo, quando caminhava. Ideia de tempo é típica de advérbio. Então, quando caminhava, coincidindo aqui, você percebe o advérbio de tempo. Não é específico, não é ao pé da letra, mas você percebe que tem um quê de advérbio de tempo. Olha como é que eu estava te mostrando a ideia da ausência da conjunção, né? A reduzida é aquela que não tem conjunção. Quando eu quero, às vezes, descobrir qual é a reduzida que eu tenho, qual é o papel que ela está desempenhando, eu retorno com a conjunção. E isso faz com que eu descubra, por exemplo, com mais precisão, essa ideia de tempo. Foi a conjunção que me auxiliou para trazer a ideia de tempo. Lembrem-se de que isso não é a ferro e fogo. Poderia encontrar uma outra possibilidade ou coisa parecida. Você tem a locução, né? Aqui no caso a reduzida e o verbo na segunda oração conjugado normalmente. Vamos lá, por exemplo, em que o gerúndio aparece numa locução. Estavam brincando. Ô, gente, olha como a locução, não preciso repetir que tem verbo auxiliar e verbo principal, porque vocês já viram ali. Olha como a locução com gerúndio, ela traduz uma ideia de prolongamento. Se aqui, ó, parece uma ideia mais exata, aqui dá uma ideia de prolongamento. Estavam brincando, né? Então, essa locução verbal, composta pelo verbo no gerúndio, vai trazer exatamente essa ideia de prolongamento, que é típica do gerúndio. Se o infinitivo é mais, né, rígido na informação que ele traduz, o gerúndio, seja na, né, reduzida, seja na locução, vai traduzir esse prolongamento de ideia. E, finalmente, nós chegamos no particípio. Talvez uma das formas verbais que a gente mais use na nossa redação por conta da voz passiva. Uma das formas de passiva que eu te apresentei aqui, né, vai ser utilizada a forma nominal do particípio. Nós vamos utilizar a forma nominal do particípio. Ele atua como adjetivo, como forma nominal. Nas locuções, ele vai traduzir essa voz passiva. Agora, não esquece que aqui, ó, é forma reduzida. Tá? Não se esqueça nunca disso. Só vai aparecer com cara de adjetivo quando estiver na reduzida. Ó, feitas as anotações, tá? As anotações feitas, olha, se eu não estou caracterizando, né, anotações com a forma do particípio dentro da estrutura inicial. Puderam dispensar os presentes. Gente, e finalmente foi realizado. Você tem aí a locução verbal típica de voz passiva. Daqui a pouquinho eu vou passar para a voz passiva, para a voz ativa, né? E vocês vão entender melhor por que eu disse isso aqui, ó. Traz uma das vozes passivas, porque eu tenho duas formas de passiva. E aqui apresenta a locução verbal com o particípio obrigatório. A forma só pode ser do particípio,
você demarca um tipo de voz passiva, tá? Como é que eu vou saber que é voz passiva, professora? Olha aqui, gente, o sujeito da sua oração está sofrendo ação, é o paciente da ação, né? Então, eu demarco, além dos sujeitos ter esse comportamento e a locução verbal, eu demarco a voz passiva. E em poucos minutos seria o nosso, né, advérbio, a nossa locução adverbial de tempo, ok? Calma que eu vou passar para lá para a gente poder começar a trabalhar um outro aspecto que são as vozes verbais. Posso ir? Mas eu vou apagar e vou reescrever. Acho que você vai ter que fazer uma pausa. Pronto? Então vamos, meninos, continuando, né? Já que nós estamos falando dos aspectos verbais, um dos aspectos mais importantes na hora que vocês vão trabalhar o texto de vocês é definir o foco que você quer dar na sua informação. Então vamos imaginar, né, que você está produzindo sua redação, você está falando sobre mobilidade urbana. Então, o seu foco não é na pessoa, naquela que pratica ação, e sim naquela que, né, naquele assunto, naquele tema. Então, o seu foco está aqui e não nessa coisa do praticante da ação. Vamos lá, recapitulando. Você, com as vozes verbais, vai traduzir a sua intenção textual, o foco, o objetivo do seu texto. Ótimo. Dentro desse, né, vamos chamar ramerrão dessa vibe, você começa com a possibilidade de ter a voz ativa, ok? Né, dependendo do texto que você está escrevendo, você vai até usar mesclado voz ativa com voz passiva. Mas, vamos lá, vamos reconhecer a voz ativa. O que acontece na voz ativa? O foco da sua, né, do seu texto, da sua intenção, é em quem está praticando a ação. Então, nós temos um praticante de ação. Vamos olhar esse exemplo que nós colocamos aqui no quadro. O verbo está ali e o nosso, né, vamos chamar sujeito, está praticando a ação de produzir. O artista produziu uma obra fantástica. O foco, então, foi chamar atenção para o artista, para aquele que praticou a ação verbal. Em compensação, se o seu foco for o objeto da ação, então eu quero chamar atenção agora para a obra fantástica. Então, eu vou mudar a voz, o foco da minha informação, para a voz passiva. E na voz passiva, eu vou chamar atenção para o objeto dessa ação. E possível presença, isso aí vai ser um fato que nós vamos, né, controlar ali dentro do exemplo, é possível que eu reconheça quem agiu, mas ele não vai ser o foco da minha informação. Então vamos lá. E, né, no caso da voz passiva, você tem duas maneiras de ela aparecer dentro do texto. Eu costumo dizer para vocês que quando vocês escolhem uma ou a outra, não tem a menor importância. Por quê? Porque às vezes você precisa variar, né, em formatação no seu texto. Se você escolheu a passiva analítica, é aquela passiva que tem, como eu falei lá nas formas nominais, o verbo em locução e o particípio aqui. Agora, não esquece de conferir, se essa foi sua intenção, que o foco agora é o objeto. Então, o seu sujeito é um sujeito, como eu te mostrei lá, paciente, passivo. Ele sofre a ação de ser produzido. Aqui, como eu falei dessa possibilidade, é possível que a gente consiga, na passiva analítica, identificar quem é que agiu, quem é que praticou a ação. Mas não é o sujeito.
Então, ele tem que ter um nome especial. Ele age. Ele é o agente, mas ele é o agente da passiva. Vamos fazer uma pausa para a gente poder raciocinar numa coisa. Quando eu digo o artista produziu uma obra fantástica e uma obra fantástica foi produzida pelo artista, vamos pensar se houve mudança semântica, se eu mudei o sentido. No fundo, gente, eu não mudei. As informações estão aqui, ó. Artista produzindo obra fantástica. Artista produzindo obra fantástica. Tá tudo igual. Só que o que mudou, vamos lá, foi o foco da sua informação. Aqui você chama atenção para o agente da ação e aqui você chama atenção para o paciente da ação. Paciente e aqui para o agente. O que coincide? Na voz ativa, o agente é o sujeito. Na voz passiva, o agente é simplesmente um elemento que está, né, em segundo plano, porque o que você está destacando é o objeto da ação, tá? Então, uma maneira de se fazer voz passiva é essa, usando a locução e apresentando normalmente o agente da passiva. Normalmente. Outra forma de se fazer a passiva, então, ó, passiva analítica e passiva sintética. É a outra forma. Forma 1 e forma 2, tá? A passiva sintética, como o próprio nome diz, ela é mais econômica. Ela vai fazer uma redução das informações que normalmente eu coloco na passiva analítica. E o verbo, gente, sai da locução, recebe a partícula se e você tem o sujeito paciente presente na sua estrutura. Sujeito passivo volta a aparecer aqui. Então, ó, sujeito passivo, se e verbo em forma simples, demarcam o quê? Demarcam que você fez uma passiva mais reduzida, mais sintética. Claro, então, vamos voltar? Voz ativa, o agente está em destaque e ele, coincidentemente, é o sujeito. Voz passiva, foco no objeto, sujeito paciente, porque o objeto é que está em destaque. Temos na passiva analítica locução verbal com verbo principal no particípio e a presença, no caso que nós aproveitamos a voz ativa aqui, do agente da passiva. Na passiva sintética, reduziu, né? Fez uma síntese, se apresenta o verbo num tempo simples, aparece o se, vamos dar nome a ele, gente, apassivador, e o sujeito passivo que aparece lá, sem sombra de dúvida. Então, eu queria destacar com vocês o seguinte: não existe voz passiva sem a presença obrigatória do sujeito paciente. Seja na passiva analítica, seja na passiva sintética. Então, qual é o nosso problema? Fazer a concordância adequada com o verbo. Se o sujeito é quem manda na flexão do verbo, o meu sujeito paciente tem que fazer isso também. Aqui você tem o foi na terceira do singular, porque obra fantástica está no terceiro do singular. A mesma coisa aconteceu aqui. Uma obra fantástica, né, está produzida. Como que eu descubro esse se apassivador? Esse é um detalhe que às vezes dá um ligeiro trabalhinho. Você volta com a passiva 2 para a passiva 1. Voltou a passiva 2 e viu que há coincidência com a passiva 1, esse se só pode ser
apassivador. Fechou? Tá claro isso, gente? Vamos de novo. Você tem um se que pode te trazer dúvida. Ah, será que ele não é um pronome reflexivo? Ah, será que ele não é índice de indeterminação do sujeito? Só tirando a prova de transportar da passiva 2, sintética, para a passiva 1, analítica, e o resultado ser o mesmo, você confere que esse se é passivador e, lógico, você só pode ter passiva sintética. Então, ó, produziu-se uma obra fantástica. Uma obra fantástica foi produzida. Perfeito, fechou, bateu, acabou, você tem se apassivador. Chegamos finalmente na voz reflexiva. Deixa eu fazer a ondinha aqui, destacando para você. A terceira voz verbal é a reflexiva. Qual que é o foco dela? O foco é meio disperso. É meio, né? Tanto você chama atenção, por isso a palavra que eu usei aqui foi a palavra coincidência, né? Coincidem. Quem pratica a ação, ou seja, o sujeito, e quem recebe a ação, ou seja, o complemento. Então, complemento e sujeito vão representar a mesma pessoa do discurso. Então, olha lá. Rapaz, olhar. Você tem o verbo, o rapaz é o nosso sujeito. É o quem age. Ele olha e ele vê ele mesmo. Então, sujeito se repete na forma do pronome para ser o complemento. Ó, não pode aceitar que sujeito e complemento são a mesma coisa, não é verdade. Isso não existe. Rapaz é o sujeito e o se, né? Quando a gente estudou pronome pessoal lá atrás, nós mostramos que a gente pode, às vezes, substituir um nome por um pronome. Tá ele aqui, ó, pronome reflexivo funcionando como complemento. Mas eu não posso falar, né, que o sujeito é igual ao complemento. O sujeito coincide na pessoa do complemento. Terceira pessoa. E aí nós temos o que chamamos de voz reflexiva. A ação é praticada pela mesma pessoa do discurso que a recebe, né? Então, o rapaz olha e vê ele mesmo. Pensa que, tá meio emboladinho aqui, gente, mas vocês vão dar conta de anotar aí. Complemento é, né, uma tradução de ele mesmo. O rapaz olhou ele mesmo nas águas claras do lago. Ok? Fechamos com isso o verbo. Vou insistir na importância do verbo para o seu texto, para a oração. Não existe oração sem verbo. Se eu quero traduzir uma informação mais completa, mais complexa, eu vou usar o verbo como meu aliado. Então, o verbo é muito importante dentro do seu texto. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que quando a gente trabalha as vozes verbais, só vale pensar, gente, em verbos de ação. Só dá para trabalhar com verbo de ação. Não posso trabalhar com verbo de ligação e falar em voz passiva, voz ativa, porque na verdade não tem a ideia que o verbo tem que trazer, que é a ideia de ação. Então, produzir, né? No nosso caso aqui, foi produzida, no nosso caso aqui, produziu-se, e olhar são verbos de ação que vão traduzir perfeitamente aquilo que as vozes desejam produzir. Voltando aqui para o nosso cantinho cronograma do dia, gostaria de sugerir para vocês uma leitura para essa semana. Leitura essa que está lá naquele site que eu já indiquei para vocês, chamado, site, hein, gente? Site de Crônica Brasileira.
E o texto que eu gostaria que vocês lessem é o texto do Paulo Mendes Campos, mineirão, nosso conterrâneo, Paulo Mendes Campos, chamado Sonho. Tá? Então, não se esquecer, dentro do site Crônica Brasileira, não precisa fazer nada demais. Crônica Brasileira, você vai clicar autores, Paulo Mendes Campos, já vai cair na crônica Sonho, para vocês interpretarem, para vocês terem como modelo de um bom texto escrito, tá? Um grande abraço, um grande beijo, saúde e paz para todos.